Graça e paz, igreja do Deus vivo. Que honra e que privilégio estarmos aqui na casa de Deus, nesse dia que é um marco para nós, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo de número 8. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 8. Queridos, quem tem acompanhado essa semana, a semana da Páscoa, tem visto que a igreja fez uma programação que tem seguido uma cronologia, a mesma da Bíblia. Veio desde lá da Santa Ceia, depois do julgamento de Cristo, da crucificação, cada dia seguindo, e hoje no domingo, que seria o domingo da ressurreição, a pregação será sobre a ressurreição de Cristo. Mito ou verdade? Mito ou verdade? Então convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, e convido todos a se colocarem de pé. Todos a se colocarem de pé. Eu vou ler apenas a parte A. E peço que vocês ouçam. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Agora eu vou pedir para toda a igreja ler, em uma só voz. Lembra-te. Agora você vai falar em voz alta para você mesmo. Lembra-te. Agora você vai falar para a pessoa que está do seu lado. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor, que dia abençoado, que dia maravilhoso, Senhor. Nós estamos aqui como teu povo. Povo que foi lavado no sangue do Cordeiro, sangue que foi redimido, que foi atraído, que foi chamado pelo Teu Santo Espírito e que agora fazemos parte da família de Deus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Salvação conquistada essa, Senhor, lá na cruz por Jesus Cristo e quando Ele ressuscitou, vencendo a morte. E, Senhor, agora que este Teu servo, Senhor, humilde, vem falar de algo tão grandioso que é a ressurreição de Cristo. Eu lhe peço perdão, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, por qualquer, Senhor, vislumbre de soberba, mas que o Senhor me humilhe, me torne um servo fiel, para que eu venha falar somente aquilo que o Senhor deseja, Senhor, e que nesta noite somente o nome do Senhor Jesus seja glorificado para a honra e glória de Deus Pai. Abençoe as pessoas que estão aqui, que em nome de Jesus, Teu Santo Espírito possa estar falando a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Queridos, lá em Jó, capítulo 14, versículo 14, Jó faz uma pergunta. Ele diz o seguinte: morrendo o homem, porventura voltará a viver? E quando a gente ouve falar sobre a ressurreição de Cristo, será que a ressurreição existe mesmo? Pode um homem que morreu voltar a viver? Talvez você fale o seguinte: eu já ouvi falar de alguém que já morreu e que voltou a viver. A Bíblia mesmo relata isso. Ela fala do filho da viúva de Naim. Ela fala da filha da viúva de Jairo. Ela fala do próprio Lázaro. Pessoas que morreram e que ressuscitaram. Realmente a Bíblia fala isso. Mas quando nós falamos da ressurreição de Cristo, existe uma diferença. Todas essas pessoas morreram, voltaram a viver, mas depois morreram de novo, para nunca mais voltar a viver. Mas o nosso Senhor e Salvador morreu, voltou da morte, para nunca mais voltar a morrer.
Ele está vivo, Ele está à direita do Pai e intercede por nós. E quando nós falamos da ressurreição de Cristo, queridos, nós estamos pisando num campo santo. Nós estamos pisando naquilo que é o cerne, o âmago, o núcleo, o principal do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. O nascimento de Cristo é importante? Sim, o nascimento de Cristo é importante. A vida de Cristo é importante? Sim, a vida de Cristo é importante. Os milagres de Cristo são importantes? Sim, eles são importantes. A Bíblia é importante? Sim. A morte de Cristo é importante? Sim. Mas se Cristo não ressuscita, de nada adiantaria. Se Cristo não ressuscita, a obra de Cristo teria sido falha. Se Cristo não ressuscita, Deus Pai não teria aceitado o sacrifício de Cristo. Se Cristo não ressuscita, é porque Jesus era falho e não era perfeito. Se Cristo não ressuscita, nós estaríamos perdidos. Mas glória a Deus, porque Jesus ressuscitou. E quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, irmãos, algumas perguntas se levantam. E a primeira pergunta que se levanta é verdadeira a ressurreição de Cristo? Será que é verdade? É verdadeiro mesmo a ressurreição de Cristo? Quando nós olhamos lá em Atos 17, 32... Paulo estava no Areópago pregando, e diz a palavra de Deus que quando ele falou sobre a ressurreição dos mortos, uns zombaram, escarneceram, e outros falaram assim, a respeito disso nós te ouviremos em outra oportunidade. E isso acontece, irmãos, nos dias de hoje. E o meu coração dói, e eu tremo e oro e peço a Deus, principalmente para os jovens das nossas igrejas. Nossos jovens precisam entender uma grande verdade, e muitos que estão aqui também. Nós vivemos hoje num mundo cientificista, num mundo científico, e a ciência se virou a deusa da verdade. Tudo que a ciência diz é verdade. Mas eu quero dizer para você que a ciência não é a verdade. A ciência não trabalha com a verdade. Ela não é a verdade absoluta. Quem trata com a verdade é a teologia e a filosofia. O que a ciência faz? A ciência trabalha através de métodos em busca de previsibilidade. Ela vai dizer se algo, através de métodos científicos que são falhos, se algo pode ser previsível. Ou, por exemplo, se dipirona é bom para dor de cabeça, então vamos estudar isso. Pega 50 pessoas tomando dipirona, sem saber, 50 pessoas tomando um placebo, farinha de trigo, sem saber, e depois faz um estudo e relata assim, sua dor de cabeça passou quando você tomou o remédio tal? Ah, passou, não passou. Aí depois faz a estatística e fala assim, quem tomou placebo, farinha de trigo, a dor de cabeça não passou. Quem tomou dipirona, passou. Passou tantos. Então ela chega e fala assim, a probabilidade, a previsibilidade é de que a dipirona funciona. Agora, funciona para todos? Vai matar alguém? Ela não é a verdade absoluta, mas nos dias de hoje, o mundo trata a ciência como a verdade absoluta. E muitos dos nossos jovens entram nas faculdades, entram nos colégios e são atacados, porque o que aconteceu nos dias de hoje? Aquilo que é científico, que é tecnológico, é bacana, é progressivo, é progressista, é inteligente, é culto, é valioso, e aquilo que é ligado à religião é algo arcaico, antigo, ignorante, se voltado a lendas e a mentiras. Então, quando nós falamos da ressurreição de Cristo, muitas pessoas dizem o seguinte, isso aí é coisa do passado, rapaz, isso é lenda, isso é uma fábula, isso não existe.
A gente vive mais ou menos assim como os dias, e muitos cristãos têm vivido isso nos dias de hoje, queridos. Como a fé em São Jorge. Tem crente que está na igreja, que acredita que tem fé em Jesus, que Jesus ressuscitou, mas é aquela fé como a fé de São Jorge. Tem gente que tem fé em São Jorge. Como é que é a fé em São Jorge? Eu acredito num homem montado num cavalo lá na lua que matou um dragão. Aí você fala, mas tem gente que tem, mas ninguém questiona isso. Porque, vamos respeitar a questão de fé, apesar de ser isso e aquilo, e arruma desculpa. Não, irmãos, quando nós falamos da ressurreição de Cristo, nós estamos falando de um fato histórico, que aconteceu de verdade. E os nossos jovens precisam entender isso, o povo de Deus precisa entender isso. Quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando de um dos maiores documentos históricos que já existiu. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando de um personagem histórico que tem mais documentos do que qualquer outro personagem da história. Mas talvez você não saiba disso. Jesus existiu, Jesus andou nos nossos meios, e Jesus Cristo é o personagem da história mais documentado, sendo que o segundo personagem da história mais documentado depois de Jesus é Alexandre o Grande. E a diferença de um para o outro é como se Jesus fosse assim de documento e Alexandre o Grande fosse assim. Se você nega a existência de Jesus, você tem que negar a existência de Alexandre o Grande, você tem que negar a existência de Gengis Khan, você tem que negar a existência de Napoleão e até mesmo do próprio Pilatos. Jesus existiu, é um fato, ele morreu e ele ressuscitou. Mas quando nós vemos isso, sim, o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E o diabo se levanta para negar isso, porque ele sabe que é um fato histórico. Então, como ele não pode negar a historicidade da ressurreição de Cristo, então o que ele faz? Ele tenta enganar, mentindo. Então ele levanta teorias. E algumas teorias têm sido levantadas para negar a ressurreição de Cristo. E a primeira teoria é a teoria do roubo. Que na verdade não é uma teoria nova, ela é uma teoria antiga. O que a teoria do roubo diz? Diz o seguinte, que os discípulos roubaram o corpo de Cristo, esconderam e depois saíram falando que Jesus Cristo ressuscitou. Isso não é uma teoria nova, não. Lá em Mateus 28, eu peço para que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. A palavra de Deus diz o seguinte, no versículo de número 11. Olha o que é dito aqui. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Essa teoria já foi inventada lá na época da ressurreição de Cristo. Mas será que os discípulos roubaram o corpo de Cristo e inventaram essa mentira? Nós temos aqui vários irmãos que são psicólogos. E eles sabem que a maior coisa que pesa a consciência do ser humano é uma mentira, quando ele sabe que é uma mentira. O que torna um homem mais covarde é ele saber que algo é mentiroso. E ele não vai sustentar isso. E quando nós olhamos para os discípulos, talvez às vezes nós nos esquecemos de como eles morreram. André, Bartolomeu, Pedro, Simão e Judas não Iscariotes morreram crucificados.
Tiago, filho de Alfeu, mas Mateus e Judas, desculpa, deixa eu lembrar aqui que é muito nome. Tiago, filho de Alfeu, Judas, não Iscariotes, e Matias, que foi aquele que foi colocado no lugar de Judas, o traidor, eles morreram apedrejados até a morte. Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado. Mateus e Tomé foram perfurados à lança até a morte. E Paulo foi decapitado. O único que não morreu foi João. Aí eu lhe pergunto, esses discípulos inventariam uma mentira e morreriam por essa mentira? Eles estavam dispostos a morrer, porque realmente Jesus Cristo ressuscitou. A segunda teoria que eles levantam é a teoria do desmaio. Eles dizem o seguinte: Jesus Cristo desmaiou lá na cruz. E depois lá na tumba fria, quando eles colocaram lá, porque eu não sei se vocês sabem como que é o enterro, o funeral judaico, não é diferente do nosso funeral. Nós colocamos num caixão, fazemos uma cova e enterramos. O funeral judaico é totalmente diferente. Eles escavam uma rocha, fazem um buraco, fazem uma cama, então pegam o morto é colocado sobre aquela cama para deteriorar a carne, para apodrecer a carne, até restar somente os ossos. Depois eles pegam aqueles ossos, botam numa caixa ossuária e então colocam em determinado lugar. Então, como o morto fica sobre uma mesa e vai putrefar, vai feder de longe, então o que eles fazem? Eles envolvem o cadáver em panos, misturado com ervas, com mirra e com aloé, que são perfumes, de modo a diminuir o mau cheiro. E eles chegam a dizer que o defunto, o cadáver, quando misturado com esses panos, essas misturas todas chegam a pesar 54 quilos. Você acha que um homem que tomou um castigo dos soldados romanos, que quase mata uma pessoa, passa horas na cruz, depois é envolvido nisso, consegue rebentar esses panos e sair dali? Mas se não bastasse isso, a pedra que é colocada sobre o túmulo tem mais ou menos o diâmetro de 1,2 metros por 1,5 de altura, pesa 2 toneladas. Você acha que um homem poderia empurrar uma rocha de 2 toneladas depois de ficar horas e horas na cruz? Mas se não bastasse isso ainda, do lado de fora tinha 16 soldados romanos, altamente treinados, que não podiam sentar, que não podiam cochilar, que não podiam dormir, porque a pena para o soldado que fosse pego dormindo era a morte, e morte queimado vivo. Você acha que esses soldados iriam dormir ou cochilar? Mesmo que acontecesse isso, suponha que isso acontecesse, ainda Jesus teria que encontrar 16 soldados romanos do lado de fora, altamente treinados. Mas além disso, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, ele foi perfurado pela lança do soldado, e o que saiu do seu lado foi água e sangue. E esse é um dado muito importante, queridos, importantíssimo, porque só sai água e sangue, porque geralmente quando você fura sai sangue, mas não sai água. Por que saiu água? Porque ali é um sinal de que houve um rompimento do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração do homem. Ela encheu de água, e quando o soldado romano transpassou, explodiu. É um sinal de que o coração de Cristo tinha explodido de tanta dor, de tanto sofrimento. É um sinal de que Cristo morreu de verdade. Cristo morreu.
Mas se não bastasse isso, eles ainda levantam outras teorias. Eles foram no túmulo errado. Ora, se eles foram no túmulo errado, as mulheres que visitaram Jesus foram no túmulo errado, os apóstolos foram no túmulo errado, os soldados romanos foram no túmulo errado, os fariseus foram no túmulo errado, toda a cidade de Jerusalém foi no túmulo errado. Alguns vão dizer assim, não existia naquela época. A pessoa que era crucificada na cruz, ela não era colocada na sepultura. Mas em 1968, os arqueólogos descobriram um judeu chamado Yohanan Hal Gagal, que tinha sido crucificado e enterrado, provando que realmente algumas pessoas que eram crucificadas eram enterradas. Mas ainda continuam levantando mais mentiras. E eles vão dizer o seguinte, o que houve foi o seguinte, a teoria da alucinação. Assim como uma mãe, quando perde um filho, ela sofre tanto e ela começa a ver o filho em determinados lugares. Foi isso que aconteceu, os discípulos começaram a ver Jesus, porque eles estavam com saudade de Jesus. Queridos, até a alucinação, ela segue algumas leis. Primeiro, ela se dá mais em pessoas que são esquizofrênicas, que têm algum problema mental. Ou algumas pessoas que esperam que isso aconteça. Paulo, por exemplo, não esperava jamais ver a Cristo. E Paulo teve um encontro com Cristo ressurreto. E outra coisa, a alucinação, ela é individual, ela não dá epidemicamente, ela não dá para várias pessoas. E a Bíblia diz que em 1 Coríntios que Jesus Cristo apareceu para mais de 500 pessoas. A outra teoria que eles vão dizer é a teoria mediúnica, que vão dizer o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, o que apareceu foi o Espírito de Jesus. Só que isso também é mentira, irmãos. Porque não havia nenhum médium, nenhum centro espírita, e a palavra diz claramente, quando Tomé disse o seguinte, eu só creio se eu botar a mão, e Jesus teve um encontro com Tomé e falou assim, põe a mão, toca, e ele tocou, era o corpo de Cristo ressuscitado. Não bastasse isso, Jesus, quando estava ali no mar da Galileia, comeu com os discípulos. Realmente Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora, queridos, quais são as evidências de que realmente Jesus Cristo ressuscitou? Em primeiro lugar, é o túmulo vazio. Os anjos, quando as mulheres chegaram lá, os anjos disseram assim, por que buscais dentre os mortos aquele a quem vive? Jesus Cristo está vivo, queridos. Quando nós olhamos para os túmulos de todos os grandes líderes religiosos, eles estão lá, mas quando nós olhamos para o túmulo de Jesus, tem uma placa escrita assim, ele não está aqui, mas vive. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo, o túmulo está vazio, tanto é que os judeus não fizeram do túmulo de Jesus o lugar de peregrinação. Em segundo lugar, foi o que eu já disse para vocês sobre a morte dos apóstolos. Aqueles homens estavam dispostos a morrerem por essa verdade. Cristo ressuscitou. Em terceiro lugar, a igreja. Onde é que começou a igreja, irmãos? A igreja começou lá em Jerusalém, onde Cristo ressuscitou. Você acha que se Cristo não tivesse ressuscitado, as pessoas iam aceitar esse discurso? A primeira pregação que houve foi a de Pedro, e houve 3.000 conversões, porque Cristo ressuscitou. A outra verdade, irmãos, é o domingo. Os primeiros cristãos eram judeus. E eles guardavam o quê? Eles guardavam o sábado. O sábado era algo divino para eles. Eles jamais mudariam a adoração e a guarda do sábado. E por que eles passaram a guardar o domingo? Porque Cristo ressuscitou no domingo.
Porque eles entenderam que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Não é um dia, mas é Cristo. Ele é o nosso sábado, e por isso que eles passaram a guardar o domingo. Você acha que um judeu cairia em tão grande pecado se Cristo não tivesse ressuscitado? A outra prova de que Jesus Cristo ressuscitou são as vidas transformadas. E eu lhe pergunto nessa noite, quem transformou a vida de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas que depois nem todo o Império Romano pôde calar a voz daquele homem, que esteve disposto a morrer por Cristo e morreu crucificado de cabeça para baixo? Quem mudou a vida de Tiago, irmão de Jesus, que não cria em Jesus quando ele era vivo, mas que depois se tornou um dos principais pais da igreja? Quem transformou a vida de Paulo, que era o maior perseguidor da igreja, assassino, teólogo e defensor do cristianismo, foi Jesus Cristo ressuscitado. E a prova que nós temos também, queridos, são as milhares e centenas de milhares de vidas transformadas ao longo da história. Quantas pessoas, ateus, agnósticos, pobre, rico, cientista, doutorando, analfabeto, pessoas que tiveram suas vidas transformadas e convertidas pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele está vivo hoje. Ele vive hoje. Ele está ressurreto. Eu lembro, queridos, que quando Deus me converteu, eu não queria converter. Eu não queria. Eu lutei contra Deus, eu não queria. Até que Deus me moeu. Porque Cristo está vivo. Cristo vive. Queridos, agora qual que é a importância, a segunda pergunta que se levanta. Qual que é a importância da ressurreição de Cristo? Afinal de contas, para que me interessa saber? Tá, tudo bem, Ele ressuscitou, mas o que interessa isso para a minha vida? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos perdendo tempo. Como Paulo disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, vamos viver uma vida hedonista, vamos viver uma vida de prazer. Para que nos guardar? A vida não tem sentido. Vamos viver a vida. Vamos para casa, fecha a igreja. Por que nós estamos aqui? Porque Jesus Cristo ressuscitou. E qual que é a importância, queridos, da ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, abra sua Bíblia aí no Salmo 16, 10. Salmo capítulo 16, versículo 10. Olha o que diz aí. Esse é um salmo messiânico, está falando a respeito do Messias, que é Jesus Cristo, que haveria de vir. E olha o que o versículo 10 diz. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A Bíblia já profetizava sobre a ressurreição de Cristo. Quem é o santo aqui? É Jesus. Você conhece algum outro morto, algum outro homem que morreu e que não viu a morte? O único que não viu a morte foi Jesus Cristo. Está falando de Jesus. A Bíblia já profetizava de que Jesus Cristo haveria de vir e haveria de ressuscitar. E quando Jesus Cristo ressuscitou, a ressurreição de Cristo está dando um atestado, um carimbo de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não sei se você sabe, irmãos, que o único livro que tem profecias é a Bíblia. É o único livro. E todas as profecias se cumpriram e estão se cumprindo nos dias de hoje. Para testificar de que a Bíblia é a palavra de Deus. E às vezes eu fico pensando, sabe, queridos, os nossos jovens,
eles estão envoltos numa sociedade que tenta zombar da palavra de Deus, que tenta negar a palavra de Deus, que tenta ridicularizar a palavra de Deus, e eles estão diante de um maior tesouro que Deus deu. Às vezes jovens reclamam, por que eu nasci num lar cristão, um lar muito careta, muito privado, muito preso, eu quero curtir as coisas do mundo. E, meu querido, louve a Deus por você ter nascido num lar cristão. Deus está te poupando de você se lamear no pecado, porque o pecado só traz amargura, dor, sofrimento. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, e se tem uma verdade absoluta, ela está aqui na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Quisera, Deus, que suas vidas fossem poupadas do engano do pecado, do engano de Satanás, do engano desse mundo, que tem levado tantos e tantas pessoas por causa do engano, sendo que vocês têm o privilégio de terem a palavra de Deus diante de vocês. Amem essa palavra, busquem essa palavra, comam essa palavra, tenham ela no seu coração. Ela é a palavra do Deus vivo, ela é a palavra de Deus. Outra coisa, agora eu peço para você abrir 1 Coríntios 15, 17. 1 Coríntios 15, 17 vai dizer o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Queridos, se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. Mas Cristo ressuscitou para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Nós estávamos separados de Deus, nós tínhamos uma dívida que precisava ser paga, e o que Deus fez? Cristo pagou essa dívida. E como eu sei que Ele pagou essa dívida? Como é que eu sei que eu não devo mais nada? Porque Jesus Cristo ressuscitou. E porque Jesus Cristo ressuscitou, Deus Pai aceitou a dívida que foi paga. Por isso que Ele bradou na cruz, tetelestai, está consumado. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Não tem mais. Aquele que crê no Senhor Jesus está sem dívida diante do Pai. Foi pago na cruz. Em terceiro lugar, qual a importância da ressurreição? Eu peço que você abra em Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. Diz o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E eu peço que você abra agora sua Bíblia em Mateus 5, 20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz aí. Não, acho que eu peguei errado aqui, irmãos. Anotei errado. Não, desculpa. Anotei errado. Anotei errado. Desculpe, irmãos, eu anotei errado. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus virou para os que estavam com ele e disse o seguinte: se a vossa justiça não exceder sobremaneira a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Acharam? É 5:20, né? Então eu estou... Não é 5:20 não. Oh meu Deus, gente. Sabe o que acontece? Vai ficando velho, não enxerga mais não. Eu estou lendo Marcos 5:20. É Mateus 5:20, né? Perdoa aí o ceguinho, o pregador.
Olha o que diz aqui: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Presta atenção no que Jesus disse. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: se você não for considerado justo, você não entra no céu. Entenda uma coisa: Jesus Cristo ter pago o seu pecado não faz você entrar no céu. Sabia disso? Para que você entre no céu, você precisa não ter apenas os seus pecados perdoados, você precisa ser considerado justo. E a ressurreição de Cristo nos torna justos. E por que nos torna justos? Porque Jesus Cristo é o único justo que pisou essa terra. E quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, aquele que crê em Jesus, a justiça de Jesus é transferida para todo aquele que crê. De maneira que eu não mais sou condenado, mas diante de Deus eu sou tornado justo, justificado mediante a fé. Louvado seja o Senhor. Agora, em quarto lugar, qual a importância de ressurreição de Cristo? 1 Coríntios capítulo 15, 55 a 57, diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. E porque Jesus venceu a morte, nós somos salvos. Salvos da condenação eterna. Porque a condenação eterna é a morte eterna. Morte significa separação. Significa que aqueles que morrem sem Cristo são separados eternamente de Deus. E Cristo venceu a morte. E em último lugar, Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A ressurreição de Jesus dá o carimbo de Deus para todo você que ouve, para todos vocês que estão aqui, dizendo para vocês: Jesus Cristo é o meu Filho. Ele é o Filho de Deus. Foi a ressurreição que testificou isso, que Jesus é o Filho de Deus. Queridos, a ressurreição de Cristo mostra que Jesus é o Filho de Deus, que Ele, através da ressurreição dEle, nós somos perdoados, que nós somos justificados, que nós somos salvos. É ressurreição, não é reencarnação, mas é ressurreição dos corpos. E louvado seja o Senhor pela ressurreição de Cristo. E agora, queridos, em terceiro e último lugar, a primeira pergunta é verdadeira a ressurreição de Cristo? Em segundo, qual a importância da ressurreição de Cristo? Agora, em terceiro e último lugar, por que nós devemos nos lembrar da ressurreição de Cristo? Por que nós devemos nos lembrar? Não é isso que Paulo disse a Timóteo no capítulo 2 aí, do versículo 8? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Por que nós devemos nos lembrar? Lembra que quando Lázaro morreu, Jesus chegou para Marta e para Maria, e eles falaram assim: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus Cristo diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo o seguinte: todo aquele que crê nele,
vai ressuscitar. Vai ressuscitar. E como que vai ser esse corpo, irmãos? Entenda uma coisa, é que você precisa entender uma coisa: a salvação não é só apenas da alma e do espírito, a salvação também é do corpo. Você é um ser humano, você não é um anjo, você é um ser humano feito de alma, espírito, corpo. A salvação não envolve somente o espírito, mas envolve o seu corpo também. Seu corpo, o seu ser todo o seu ser vai ser salvo. Agora, como que o seu corpo vai ser salvo? Paulo diz o seguinte, que a carne e o sangue não podem herdar a vida eterna. O nosso corpo aqui, queridos, não pode entrar no céu. Não pode. Então o que tem que ser feito? Esse corpo precisa ser transformado para entrar no céu. E como que esse corpo vai ser transformado? Paulo vai dizer o seguinte lá em 1 Coríntios 15. A semelhança de uma semente. Quem já viu semente de abóbora? Né? Hoje o povo come muito semente de abóbora, né? Que diz que é bom, né? Semente de abóbora. Você já viu aquela sementona assim? É semente de abóbora, mas não é abóbora. Não é abóbora, mas é da mesma natureza. E para que ela vire abóbora, você tem que lançar na terra, aquela semente tem que morrer, e então vai nascer a abóbora. É isso que Paulo está dizendo, nós vamos morrer. Esse corpo vai morrer, e então vai ressuscitar um novo corpo. Agora, como que vai ser esse corpo, queridos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 42 a 44. 1 Coríntios 15, 42 a 44. Olha o que diz aí. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que Paulo está dizendo? O nosso corpo vai ser ressuscitado de forma incorrupta, sem corrupção. O que significa isso? Nosso corpo não vai envelhecer mais, não vai sentir dor, não vai ter doença, não vai ter cansaço. Vai ser um corpo que não vai estar sujeito às corrupções dessa vida e dessa natureza. Vai ser um corpo transformado. Olha o que ele diz aí, ele continua: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Os nossos corpos, irmãos, não mais desonrarão a Deus. Os nossos corpos não mais serão escravos do pecado. Nossos corpos não serão mais inclinados pelo pecado. Pelo contrário, nossos corpos serão apenas para glorificar a Deus. Seremos libertos do pecado, irmãos. Louvado seja Deus. Seremos libertos do pecado, da inclinação do pecado, desse inimigo terrível que vive dentro de nós. E ele continua, versículo 42, versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Esse corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo. Cristo atravessou paredes, de repente estavam os discípulos dentro de uma casa, tudo fechado, e Jesus aparece lá. Nossos corpos vão poder atravessar paredes. Diz a palavra de Deus que num momento Jesus estava aqui, de repente ele estava lá em outro lugar. Nós vamos poder viajar distâncias grandiosas em poucos segundos. Jesus foi assunto aos céus, ou seja, ele voou. Nós vamos poder voar. Vai ser um corpo de poder, não mais de fraqueza. Como hoje eu brinquei hoje com o Elton lá, né, o Henrique. O Henrique falou assim, eu estou fazendo taekwondo. Aí eu falei, mesmo, eu estou fazendo taekwondo. Porque depois dos 50, meu filho, é só taekwondo aqui, taekwondo ali, taekwondo acolá.
Não vai ter mais tocundô, irmãos. Vai ser um corpo de poder. Vai ser um corpo poderoso. Mas ele continua. No versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Olha que coisa interessante, irmãos. Assim como a semente de abóbora não é abóbora, mas é da mesma natureza. Lá no céu, eu vou ser eu. Não sei como, mas eu vou ser eu. Só que com um corpo transformado, com um corpo glorificado, de maneira que eu vou reconhecer minha esposa vai me reconhecer. Será um corpo espiritual próprio para viver eternamente no céu. Queridos, por que nós devemos nos lembrar de Cristo ressuscitado dentre os mortos? Por que Paulo falou isso a Timóteo? Timóteo era um homem dado ao desânimo, à timidez. E Paulo está falando assim, olha, não retroceda, não desanime. Quando você estiver desanimado, abatido, lembre-te de Jesus Cristo ressuscitado. Porque sabe por que você deve lembrar de Jesus Cristo ressuscitado? Porque você serve a um Senhor que está vivo e não morto. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Nós podemos ter comunhão com Jesus, nós podemos experimentar a presença de Jesus, nós podemos conversar com Jesus, nós podemos ter a ajuda de Jesus, nós podemos ter a presença de Jesus em nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, essa é a diferença do cristianismo. Todas as outras religiões seguem um líder que já morreu, mas nós seguimos a um líder que está vivo e vive para todo sempre. Queridos, conta-se a história, e é verdade, e eu aconselho aos irmãos, quem puder assistir ou ler, vai ser bom para a sua edificação. Um jornalista do Chicago Tribune, nos Estados Unidos, por volta do final dos anos 70, ele era um jornalista investigativo. E ele era ateu, casou-se, amava muito sua esposa. E de repente a sua esposa aparece diante dele e diz o seguinte, que havia entregado sua vida a Jesus. E aquilo virou a cabeça dele de pernas para o ar. Ele era um ateu, ela também não acreditava em nada. E agora, de repente, ela entregou sua vida a Jesus. E ele ficou doido. Ele falou assim, gente, essas seitas malucas aí tomaram conta da minha esposa. Eu preciso tirar ela desse meio desse povo. Esse povo está fazendo loucura na cabeça dela, fazendo lavagem cerebral. E ele começou a pesquisar sobre o cristianismo e ele chegou à conclusão que o centro do cristianismo era a ressurreição de Cristo. E ele falou o seguinte, eu vou desmascarar a ressurreição, eu vou trazer para minha esposa, e aí ela larga essa doideira dessa seita de cristianismo, e a gente vai viver a vida da gente feliz. Só que ele era um repórter investigativo, então ele começou a fazer investigações. Começou a conversar conversou com um pastor, conversou com um padre, conversou com um médico, conversou com um arqueólogo, com um cientista, foi para Israel e começou a pesquisar, e eu não vou contar tudo, mas a conclusão que ele chegou é que a única resposta é que Jesus Cristo só poderia ter ressuscitado. E aquele homem que era um ateu, converteu-se ao Senhor Jesus Cristo, e hoje é pastor, e escreveu um livro chamado Em Defesa da Fé, ou Em Defesa de Cristo. E se vocês quiserem assistir o filme, eu tenho o livro e já assisti o filme. O filme está na Netflix. Assistam, que vai ajudar bastante na fé. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Paulo vai dizer o seguinte lá em 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, queridos. Cristo está vivo. E nós servimos a um Deus vivo. Nós estamos diante da maior verdade da humanidade. Cristo ressuscitou. Por isso que a igreja não pode se calar.
A igreja tem que falar isso, tem que proclamar essa grande verdade, que é a ressurreição de Cristo. E eu queria perguntar uma coisa para vocês, para você que está aqui nesta noite. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não basta dizer que crê em Jesus, tem que crer que Ele ressuscitou. E eu pergunto nessa noite para você: você crê que Jesus Cristo ressuscitou? Essa verdade habita o seu coração? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou? Você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você crê e confessa, então você será salvo.